Na minha opinião, o Brasil claramente é uma nação, tá? Tipo, mas o Brasil não é igual ao Japão, em que todo mundo é etnicamente igual. É tipo, cara, isso nunca foi um pré-requisito pra você ter uma nação. Israel, né? Eu acho que é um ótimo exemplo disso, que tem os judeus que são do norte da Europa, tem os judeus que são do Mediterrâneo, tem os judeus que são do Oriente Médio, tem os judeus da Etiópia, eles são diferentes, mas todos eles se identificam com a história do judaísmo, sabe? Então o Brasil pra mim é uma nação. Como você faz pra fortalecer? Cara, você tem que ter elementos culturais que fortalecem, sabe? Então, pra mim o judaísmo é um excelente exemplo, cara. Você tem que ter, tipo, uma história em comum, sabe? Que você conta e é repetida, que as pessoas valorizam, que não é só criticada. Eu acho que o motivo pelo qual a China e o Japão, principalmente, aí não tem mais aparentam, né, de fora, ser uma nação mais do que o Brasil, é porque a China e o Japão não fazem parte do Ocidente, e se você faz parte do Ocidente, nos últimos 70 anos, foi muito martelado na sua cabeça que você não pode ser uma nação, entendeu? Enquanto, beleza, o Japão, o nacionalismo deles também foi destruído, mas ele tava num patamar tão ridiculamente alto, assim, sabe? E a China só nunca teve esse processo, entendeu? Mas... Pelo contrário, na real, né? A China foi meio que nacionalizando, assim, né? Foi ficando cada vez mais nacional ao longo do século XX. E, tipo, cara, ajuda esses países a serem extremamente homogêneos, e terem ajuda, mas não é necessário, entendeu? Não ajuda, mas é porque o que eu acho que o Gabriel Gazzarri precisa... o que eu acho que tem que ficar bem claro aqui, o Brasil, você nunca vai ter um senso de nação igual um chinês. Sim. Igual um japonês. E provavelmente igual um judeu também, sabe? Um israelense. Porque Israel ainda tem uma parte religiosa, né? Então... Israel tem é um foda negócio de porque tribo. também tem os israelenses não judeus, como é que eles entram dentro desse conceito de nação, é um outro debate. Né? Não entram, né? Sim. Eu tô ignorando o dinheiro, porque o dinheiro da Mossad tá pingando, eu não quero falar... Rasbará. Exato, tô pagando rasbará, eu não quero deixar bem claro aqui que esses 30% de israelenses que não são judeus passam lá em Israel, mas, enfim, eles não estão contidos na ideia de nação de Israel. Mas, cara, no nível chinês, tá ligado? Você ser tipo Han, cara, mano, entre dois rios há 5.000 anos. A parada do Han é que... E os outros chineses? Os chineses que não são Han? Nego de Guangzhou, nego de Macau, caralho. E como é que entra nessa porra? Porque nego não é Han, pô. Os cantoneses não são Han, etnicamente falando. Não, cantonês é verdade, não é mesmo não. Mas... Nem o cara Manchu. Sim. Mas esses caras são uma minoria na China. Sim. É igual o Uigur também, né? Como é que o Uigur entra nessa concepção não entra, de China? o Uigur também não entra. Tem outros tipos de chineses que inclusive, tem Mas, essa cara, tensão... mas do fundo do coração, cara, eu acho que você ter... Tipo, pra mim, o que você tem que ter pra ter uma nação? Você definitivamente tem que ter uma língua, a língua tem que ser a mesma, não dá pra você ficar falando línguas muito diferentes e ter uma nação. Você consegue ter um país. Ele vai ser um império, mas ele não vai ser uma nação. É o caso russo. Exato, que é o caso russo. Então, você tem que ter a mesma língua e você tem que ter mesma história, tá ligado? Agora, as pessoas não precisam ser iguais etnicamente, entendeu? Não precisa. Mas ajuda. Ajuda, mas ajuda relativamente pouco, cara. Não. Porque, mano, o brasileiro, ele tinha essa parada de... essa coisa do negro brasileiro ficar... nossa, os portugueses nos oprimiram, caralho. Cara, isso é uma parada 100% importada dos Estados Unidos, é verdade. entendeu? Antes o negro brasileiro, o pardo brasileiro e o branco brasileiro, os três se enxergavam como brasileiro, ponto, entendeu? Eu acho engraçado que o Gabriel falou que a única coisa que ele sente que aproxima ele da nação Brasil é o conceito de pertencer à terra. E é exatamente a conclusão que os arrombados que desenharam a nota de real tiveram. Que não tem nada que prende a gente ao nome Brasil senão pertencimento à terra. Mas isso é porque eles eram, tipo... Eu tô dizendo pra ele não cair nessa. Globalistas sujos, assim. Não caia nessa. Você não é brasileiro porque tem mico-leão dourado na Mata Atlântica. Não é por aí. Exato. O motivo pelo qual você é brasileiro é porque 500 anos atrás os portugueses vieram pra cá, entendeu? Descobriram essa terra nos olhos do velho mundo, e aí teve todo o processo de colonização. Esse é o motivo que você é brasileiro. Eu acho que o Brasil não trata essas temáticas de nacionalidade há muito tempo, de forma digna. É um trabalho que, enfim, muita gente se esforçou, dedicou a vida inteira a isso, né? Catalogar o folclore, as coisas tradicionais do Brasil, sei lá, um cara tipo Câmara Cascuda, assim. Mano, Câmara Cascudo ter feito o que ele fez de Natal é surreal, entendeu? Tipo, esse país claramente consegue produzir gênios e pessoas que se preocupam com cultura, mas a gente nunca conseguiu
explicar pra todo mundo, massificar o que é a cultura. E até eu acho definir, criar um arco do que é cultura brasileira. Tipo, o mínimo que você precisa saber pra pertencer a essa nação. Inclusive, eu acho que tem um debate rico se o Brasil é um império, na verdade. Se ele, na verdade, não tem a vocação imperial. Porque ele jamais conseguiria ser unitário e homogêneo como uma França. Não, eu acho que, na real, eu teria que discordar. Eu acho que o modelo de nação do Brasil, na real, é a França, sabe? Homogêneo. E unitário. Tipo, você tem que ter uma força homogeneizante que era Paris, entendeu? Então, Mas isso é tipo o modelo, porque a França não era uma porra unificada. A França era tipo pelo menos 3 culturas, que você tem a cultura do norte da França, que foi a cultura que venceu, né? Você tem a cultura do sul da França, e você tem tipo gauleses aleatórios espalhados na Bretanha e o caralho. E ao longo dos séculos, os franceses do norte da França, especialmente de Paris, só impuseram a cultura deles no resto do país. Pra mim, esse é um modelo de nação brasileira. então, isso seria a concepção dos franceses, eles estão num processo de unificação e centralização de séculos, múltiplos séculos. E você tem uma visão que é imperial russa também, que é, cara, existe um grupo de brasileiros que vai conduzir esse império, naturalmente a vocação é sudestina, então, Sim. porra, é onde o grosso da economia tá, e esses grupos, né, periféricos aí, eu tô pensando bem fora da caixa, tá? Porque, caralho, eu falar que o nordestino no Brasil tem uma missão semelhante ao Kalmyk na Rússia, talvez esteja cedo demais, entendeu? Mas é que esses grupamentos, essas culturas que são de margem, né, são periféricas ao Sudeste, elas estão perfeitamente integradas, elas têm uma noção de uma vocação civilizacional do Brasil, um papel do Brasil no globo, mas elas não são o core da coisa, porque não poderiam ser, entendeu? Tipo, se a gente quisesse realmente categorizar, caralho, isso é cultura brasileira, do Oiapoque ao Chuí, caralho, Cara, isso mas é eu muito acho que dá, difícil. sabia? Eu acho que dá, porque, na minha opinião, é aquele negócio, tipo, pra pegar um exemplo, e na minha opinião, de falar por que não tem problema você ter diversidade étnica no Brasil, e mesmo assim se identificar como uma nação. É tipo, cara, parte da sua família veio do Líbano, tá ligado? Só que não é como se fosse, tipo, a tua família veio do Líbano e mais ninguém veio. Não, teve muita gente que veio, sacou? Então, tipo, a diáspora libanesa no Brasil faz parte da história do Brasil. Tipo, Faz. você pode ser, tipo, um diasporita libanês e ser brasileiro. Não tem problema nenhum, sacou? É o caso. Da mesma forma que os japoneses lá de São Paulo, sacou? São a mesma coisa. E os italianos de São Paulo, a mesma coisa. E não só de São Paulo, né? Os alemães que foram pro sul, sabe? Os poloneses e o caralho que foram parar no Paraná, tudo isso fazem parte, entendeu? Então, tipo, é isso. Você e um nordestino aleatório, etnicamente vão ser, tipo, evidentemente diferentes. Mas eu não tô falando de etnia. Não, eu sei, mas é só porque, tipo, eu realmente quero bater muito na tecla de que Não, tem porque como... De que, cara, o fato que o Brasil é um país diverso etnicamente, isso absolutamente não é uma barreira pra ser uma nação, entendeu? Não, mas pode projetar ele pro eixo de império. Mas entendeu? o eixo... Mas eu de sinto que ter o eixo uma cultura igual o Império Romano, entendeu? Você poderia ser romano e gaulês, poderia ser romano e grego, você poderia ser romano e egípcio. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!